Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 35. Dirigiam-se em seguida a uma casa, aí afluiu de novo tanta gente, que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes, em parábola, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, então saqueará sua casa. Em verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e te procuram. Ele respondeu-lhes, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz um direcionamento onde que Satanás apresenta ilusões, a buscar o exterior ou o interior, ter intimidade com Deus, unir-se à família de Deus, o mal será destruído. Essa é a reflexão do nosso Lectio Divino. De que forma que nós absorvemos tudo isso, essa palavra? Na primeira leitura, vai nos apresentar em Gênesis 3, do versículo 9 ao 15, o que Satanás apresentou à serpente, uma ilusão. A serpente, sendo Satanás, representando ali Satanás, apresenta uma ilusão a Eva. E Eva, por desobediência, ao ouvir a voz do maligno, ela se coloca os seus pensamentos à ilusão que ela falou ali. Se você comer dessa fruta, vocês serão como deuses. Então, querer ser a soberba, querer ser mais que Deus. Então isso transformou aquele coração naquele momento que estava ali vivendo a graça, na paz, a viver o pecado. E o pecado foi transformando como? Ele vai contaminando. Ao mesmo tempo, ela oferece ao homem também o fruto. E assim o homem também cede. Ele poderia ter dito não. Então, diante do pecado, nós podemos dizer sim e não culpar os outros. Então, diante do pecado, eu sei que é pecado, porque eu desobedeci a Deus. É simples, irmãos. Deus pede para nós uma coisa, nós sabemos que é errado e nós continuamos fazendo. Eu estou sendo desobediente, eu estou usando o meu querer. E aí, eu estou vivendo a ilusão. É isso que é uma explicação aqui que eu tirei aqui, que eu consegui sugar da nossa igreja, que eu consegui sugar dos ensinamentos dos padres, né? E tudo isso traz para nós consequências, né? Apresenta ilusões, nos traz consequência. Então, por isso que as consequências, está aí tudo que o mundo nos oferece, as ilusões do mundo. A ilusão de buscar o exterior, né? Aquela beleza. Agora nós vamos entrar já na segunda leitura, que Paulo nos apresenta em 2 Coríntios 4, 13, até o capítulo 5, versículo 1. Ele nos apresenta ali o exterior e o interior.
Então qual que eu estou buscando? O exterior é o quê? É aquela beleza que Satanás acabou de oferecer. Você tem que viver para você mesmo, você não pode ficar se doando para os outros, você tem que cuidar da sua beleza. Lógico, irmãos e irmãs, se cuidar da beleza é uma coisa. Eu me cuido para o meu esposo, eu me cuido para a minha esposa. Eu quero ser sim uma pessoa linda, mas para Deus. Se eu não viver isso, eu vou viver aquelas frustrações. É quando o mundo te coloca alguma coisa e você quer viver aquilo. Ah, não, a minha, você coloca toda a tua vida no exterior. E quando você se decepciona, quando alguém te trata mal, alguém brinca com a tua beleza. Porque assim, irmãos, o que mais nós vemos é o quê? Decepções de si mesmo. Quando nós nos colocamos a competir, querendo ser mais bonito, mais tudo que os outros, nós decepcionamos com nós mesmos. Porque às vezes você vai conhecer aquela pessoa invejosa, você vai conhecer aquela pessoa que te trata mal, você vai conhecer aquela pessoa com ira. E naquele momento, se você não tiver com o seu interior completo, na paz, quando a pessoa fala, você é feio, você tá assim, você precisa emagrecer, aí o teu mundo desmorona. Ou quando você chega em alguém, o solteiro, né? E ele pede ali aquela opinião, ou tenta investir naquele relacionamento e a pessoa te desfaz. E você desmorona. Ou alguém está tendo um relacionamento e naquele momento a pessoa te deixa de lado e você se desmorona. Irmãos, é isso. Um coração que alimenta o exterior e não o interior, agora nós vamos ver no Evangelho. Como que Deus nos ensina a se libertar das ilusões de Satanás, a olhar para o nosso interior. O nosso Senhor deixa bem claro. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo é você negar a existência de Jesus. É você negar o ensinamento dele. Esses homens ali, eles negavam. Eles atacavam Jesus. E ele deixa bem claro. Ele fala assim, mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Eles começaram a acusar Jesus, a tirar Jesus da vida deles, porque eles não queriam ouvir a verdade. Assim acontece, irmãos, dentro da igreja. Às vezes nós vamos só querer falar do social, vamos querer só falar da vida que o fulano ataca, que ciclano ataca. Mas e eu? Será que eu estou convivendo com Jesus? Eu estou sendo obediente? Será que eu estou valorizando o meu interior? Irmão, o interior não é o social. O social é uma caridade, certo? Mas e o teu interior, como é que está? E a tua vida espiritual? Por isso, querido irmão, que nós falamos muito sobre a ATL. E isso é o que fazem aqueles que participam disso. Não, nós temos cuidado social, todo mundo já está perdoado. Pode aprontar, apronta e faz o que você quiser. Não, é muito rigidez. Não é rigidez, irmão. É a verdade. Se eu não caminho com Deus aqui na terra, a obediência dele, eu cuidando do meu interior, o que é cuidar do interior? Eu negar o pecado. Eu não quero o pecado. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles se afastaram de Deus. Adão e Eva, eles ouviam um passo de Deus, eles tinham intimidade. E eles perderam essa intimidade por causa da desobediência. E qual foi a consequência? A dor, o sofrimento, tantas coisas que aconteceram, a inveja, depois de Abel e Caim, dos seus filhos, tudo desobediência. Irmãos, a nossa Bíblia em Gênesis teve 3 capítulos iniciais. A primeira, Deus criou o mundo. A segunda, ele fez o relatório da criação. E o terceiro, nós estamos vendo aqui, onde que a criação entrou o pecado. E o resto da Bíblia é para consertar tudo que nós fizemos. Então, se o resto da Bíblia foi para consertar tudo que nós fizemos, pensa o que pode fazer o pecado na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E aí, às vezes, a gente não está nem aí. Não, eu vou fazer o mal dentro da minha casa e vou fazer a caridade. Eu vou fazer o mal dentro da minha casa, vou na missa e tanto faz. Não vou viver a missa, vou mentir para todo mundo, vou comungar em pecado mortal, não estou nem aí. E aí eu vou me iludir. Não, continua assim traindo, continua na bebedeira. E aí, meu irmão, nós vamos se iludindo e Satanás vai querendo fazer o que nós temos que entender. Ele quer nos mentir e ele quer que nós continuamos convivendo com a TL dentro da igreja. Quer que nós continuamos convivendo com as mentiras de Satanás. Se prostitua, adultere, enche a cara. O negócio é festa, é aproveitar a vida. Não, Deus não proíbe, a bebida não é pecado. Irmão, a bebida não é pecado, mas a embriaguez é. Você sabe se controlar? Sabe que alguma vez a bebida trouxe desgraça para tua casa? Ou a bebida só trouxe paz assim dentro da tua casa, ambiente? É isso que nós temos que olhar. O que fez mal para nós não vem de Deus, irmão. Não vem, Deus não quer que nós se embriaguemos. Deus não quer que nós se prostituímos. Deus não quer que nós adulteremos, mentimos, traímos. Deus não quer isso.
Deus te deu a tua esposa, o teu esposo, para você viver e conviver com a tua família, fazer o bem. Se esse mal bateu a tua porta, se isso aconteceu, Deus te deu o caminho. Renunciar ao pecado, recomeçar e reconstruir. Quem te condena, filho? Ninguém, nem eu. Então vá, mas não torne-se a pecar. Nosso Deus é um Deus que acolhe e ama, mas não é um Deus que quer que você convive com o pecado. E assim está sendo dentro da igreja. Temos que conviver com o pecado, temos que amar o pecado. Não, irmão, amar o pecador. Mas conviver com o pecado é dizer, faça o social, a tua vida, o teu espiritual, o teu interior. Cuida da tua beleza, cuida de tudo isso, mas menos do teu interior. Vida de oração, para que isso? Isso é exagero. Só quem convive com o vício, só quem passou pela desgraça do pecado, sabe dizer o que eu estou dizendo. Porque eu já convivi com o vício. Eu já tentei destruir a minha casa e não consegui. Por quê? Porque eu tive um Deus que segurou na mão dos meus. Até então, hoje, eu que estou aqui, lutando para que todos os irmãos entendam, não conviva com o exterior. E como que é a missão que Deus nos dá hoje? Diante do pecado, diante das ilusões de Satanás, eu estou buscando o meu interior ou exterior? Busca a vida de oração, vida de contemplação, vida de renúncia do pecado, vida de trazer a paz para a tua casa, vida de não condenar ninguém da sua casa, mas viva o teu eu com Deus. Pronto, irmão. Viva o teu eu, busque fazer o bem e o mal sairá. Onde que você convive com o bem, os seus, aqueles que estão ao teu redor, você vai servi-los. De que forma? Com temperança, com sabedoria e com amor. E para isso acontecer, eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que trocar aquele hora do celular lá, 10 minutos, 20, 30 no Facebook, olhando vídeos, por um momento de oração, por um momento aqui, ó, Amores Lectus, sobre o amor da família, ler um livro. A palavra de Deus, procura a pregação. Lecto divino que estão fazendo, meditar, a palavra trazer para a minha vida. Sabe o que eu fiz hoje na minha vida? Ó, eu estou vendo muito, assistindo muitos videozinhos. Então, eu tenho que... Satanás está me iludindo. De vez em quando eu tenho uma preguiça de ler. Tem que lutar. Irmão, estou edificando o que está me... Eu preciso mudar. Então, assim que é. A luta diária. E Jesus falou, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha mãe. Ele não está desfazendo de Maria, a nossa mãe. Se teve alguém que fez mais a vontade de Deus que é a Maria para ser a mãe do meu Senhor? Não tem. Então ela fez a vontade. E qual que é a vontade de Deus? O anjo anunciou que você seja mãe do Salvador. Essa é a missão de Maria. E ela foi mais obediente que todos nós. É a graça que nós temos em Maria. Mas Jesus está dando um caminho para ver você. Quer se unir à minha família? Una-se ao meu querer. Então buscar e fazer o bem é quando você tem uma vida de oração. É obediência, a humildade, viver o amor com Deus e na família. O Espírito Santo dará a graça. Unir-nos a Deus é transformar tudo o que é orgulhoso em mim em humildade. Coloca a mão no teu coração. Diante dessa palavra, desse ensinamento hoje, irmão. Fala para Deus, Senhor, seja o centro da minha vida. Na minha família, na minha casa. Eu renuncio todas as ilusões de Satanás. Eu quero viver a graça no meu dia a dia com a minha família, viver o teu amor, viver a tua paz dentro do meu coração. Seja bem-vindo, Senhor, dentro da minha casa. Visita o coração dos meus. Essa casa é sua. Essa família é sua. Esse irmão que está ouvindo agora é seu. Esta casa está sendo reavivada no amor. Está sendo reavivada no verdadeiro sentido de seguir Jesus. E está dentro do meu coração, Senhor, o teu viver. Que venha com o teu Espírito Santo, visitando o nosso coração. O Senhor me coloca assim uma casa toda bagunçada, uma casa onde tem garrafas de bebida, e você não suporta mais essa ação, esta ilusão de Satanás. Mas Deus está te dando caminhos hoje disso tudo mudar. Querido irmão, querida irmã, una-se a Deus, não condena, una-se a Deus, que a tua casa seja uma casa de oração. Comece aí os minutos de oração na hora do almoço, agradece o alimento, reza um Pai Nosso, na hora de dormir reza uma Ave Maria. Começa assim aos poucos, vai dando sabor
a vida de oração na sua casa. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus ilumine. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria para encerrar esse momento. E busque hoje. Satanás apresenta ilusão. Qual é a ilusão da minha vida? Eu estou buscando o interior e o exterior. Eu tenho tido intimidade com Deus. Eu estou me unindo à família de Deus. E eu creio que o mal será destruído. Um grande abraço.